Graça e paz, igreja. Aleluia. Vocês estão meio desanimados hoje, hein? Hoje o pastor Edu pegou no pé de vocês, hein? Deus é bom, né? Ai, ai. Hoje é um dia bem especial para mim aqui. Bem especial. E talvez vocês me vejam chorando algumas vezes aqui. O que também é comum, né? Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês num livro de Salmos. É um texto muito conhecido, um texto bem pedagógico, que, se bem lido, já é 50% garantido da mensagem. Abra lá em Salmos 121. Amém? Esse é um texto que provavelmente, se a gente abrir a boca, ele começa a sair sozinho, assim. De tão conhecido que ele é. Ou pelo menos deveria ser, né? A mensagem que hoje vou pregar é uma mensagem que foi pregado para mim. É uma mensagem que partiu de uma dor. É uma mensagem que surgiu no momento de angústia. É uma mensagem que surgiu assim no momento de vulnerabilidade. E quando a gente está assim, quando a gente se encontra nesse estado de angústia, nesse estado vulnerável, a verdade, irmãos, vou ser bem sincero, é que não há nada mais que venha consolar o nosso coração que não seja a palavra de Deus. Quando a gente se encontra nesse estado de angústia terrível, é só a palavra de Deus, só a palavra de Deus. E essa palavra, ela chegou aos meus ouvidos e ao meu coração de um jeito bem diferente, de um jeito bem especial, de uma forma muito inesperada, né? Essa mensagem que eu vou pregar hoje, essa semana foi uma semana turbulenta, uma semana com alguns acontecimentos pesados, e num desses acontecimentos pesados, estava eu lá, nesse meu momento de angústia. Irmãos, quando a enfermidade vem à porta da nossa casa, é duro, é ou não é? Quando a enfermidade vem, o trem é diferente. E essa semana foi desse jeito, de repente, aconteceu um trem com minha esposa, e eu vi Camila passando um mal terrível, e corri para o hospital, e foi aquele negócio bem desesperador. Camila está bem, viu, irmãos? Está bem, graças a Deus, glória a Deus, o Senhor vai operando milagre. Mas foi um negócio desesperador, e Camila lá recebendo na emergência, e o médico disse assim: vai para a UTI. Eu falei: sangue do Pai, essa palavra UTI deixa a gente assustado. E eu falei: misericórdia, e aquela angústia, e o dia todo e tal, até que chegou um momento que eles precisavam internar mesmo Camila e liberar a internação. Enfim, irmãos, chegou uma parte bem burocrática de convênio, aquele trem bem chato, e que deu tudo errado. Eu fiquei extremamente nervoso e tentei de todas as formas fazer alguma coisa, e de repente eu fiquei impotente, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, não tinha nada. E tinha que aguardar, e é isso, e você vendo pessoa que você ama lá, é duro. Aí a palavra de Deus chegou aos meus ouvidos e ao meu coração, por uma pessoa muito especial para mim, e que é evangélico, viu, irmão? Que não é frequentador de igreja, que não é cristão, assim. Ele mesmo fala assim: é duro, eu entendi essa palavra, mas eu sou ímpio. Numa das nossas conversas, e esse áudio chegou para mim com a voz embargada, dizendo assim: eu não conheço isso que eu vou estar lendo para você, mas você conhece, eu vou ler. E era exatamente essa mensagem que eu quero pregar hoje. Salmo 121, a palavra do Senhor diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma.
o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! É exatamente esse salmo que muitas vezes fica esquecido na casa de muitas pessoas, com a Bíblia aberta ali, ou no seu estabelecimento comercial ali, com a Bíblia aberta. Mas esse salmo, ele é lembrado em momentos de angústia, e deveria ser lembrado diariamente pelas nossas vidas. Para que você refresque um pouco a sua memória, irmãos, eu quero esclarecer o seguinte: o tema da aflição do homem e o socorro de Deus, eles estão sempre presentes nos livros de Salmos, estão sempre presentes aqui em Salmos. Os Salmos, eles nutrem a realidade pessoal do ser humano. Eles se nutrem dessa realidade, eles se nutrem de uma realidade nacional, de um povo que experimentou muitas dores e alegrias, de um povo que experimentou muitas frustrações e gozo, de um povo que é Israel, que experimentou muitas decepções e satisfações. O que eu quero que você saiba hoje aqui, grave isso no seu coração: há salmos para todas as pessoas. Há salmos para todas as pessoas, em cada estado de ânimo, em cada necessidade, há um salmo preparado para mim e para você. A verdade é que quando lemos os salmos, a alma do homem, ela é encontrada por Deus. Quando você lê um salmo na sua casa, a sua alma, ela é encontrada por esse Deus. E foi isso que a gente acabou de ler aqui. A gente acabou de ler aqui a expressão profunda de confiança em Deus de um salmista que o conhecia. Quando a gente lê que ele elevava os olhos dele para o monte, e depois ele faz uma pergunta bem séria, Parece assim que há uma dúvida aqui, mas não há uma dúvida nesse relato desse salmista. Há uma convicção nessa fala desse salmista aqui, e isso parece simples, parece comum, parece óbvio. Quem é cristão desde o nascimento já cresceu com esse salmo no coração, então parece simples. Talvez você esteja até falando aí: eu quero ver o que esse irmão vai tirar daí hoje para pregar para nós, né? Mas, irmãos, não é óbvio não. Tem muita gente que está com a confiança abalada. Tem muita gente que está com a confiança abalada por conta dos temores externos, por conta de resultados que não nos agradaram. A confiança de muitos irmãos e irmãs estão completamente abalados por conta disso. E vai um conselho para você: caso você esteja nessa situação de abalo, de confiança abalada, eu entendo que isso é um alerta apitando, gritando dentro do meu e do seu interior. E esse alerta, ele tem uma frase assim, que é mais ou menos para você identificar, alinhar qual é o rumo do seu olhar. Qual é o rumo do seu olhar? Por que essa confiança, ela está tão abalada? Mas para que a gente entenda um pouco desse cenário do salmista, a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto bíblico. A gente precisa fazer algumas perguntas para este salmo. E a primeira pergunta que a gente deveria fazer, você deveria fazer, é: qual é a mensagem que esse salmo passa? Qual é a mensagem que esse salmo passa? Quando a gente lê esse salmo, o que é a primeira mensagem que esse salmo passa para nós? E a resposta é muito simples. Esse salmo, ele transmite uma forte mensagem de segurança. E por que ele transmite essa mensagem? Porque ele está dizendo que Deus é socorro. A segunda pergunta que nós temos que fazer, e que eu encontrei aqui nesse salmo, é: qual o socorro que procuramos? Qual é o socorro que você procura, irmão?
Hã? Qual é o socorro que você procura dia após dia na casa do Senhor? Quando o salmista fala que ele elevou os olhos dele ao monte, desde a Mesopotâmia antiga, ali desde o tempo de Nimrod e tudo, os montes eram considerados uns trem sagrado. E por que é isso? Porque os montes, eles são algo forte, robusto, que toca o solo, porém alcança o céu, e portanto era sagrado para aquele povo, era uma espécie de lugar santo. Até então sempre existiu nos montes os postes ídolos, os ídolos de adoração, os altares e tudo mais. E quando ele fala que está olhando para o monte, parece que a impressão que a gente tem aqui é de uma pessoa procurando socorro. Ele olha para o monte e ele dá uma resposta ao sentido daquele olhar para aquele monte. É como se essa pessoa estivesse olhando, procurando socorro, e eu digo, não é isso que acontece com as nossas vidas? Não é mais ou menos isso que acontece com as nossas vidas? Quando algo ruim acontece, ou quando a gente tem uma resposta negativa a uma queixa, quando essa resposta não vem do jeito que a gente gostaria de ouvir, ou do jeito que a gente desejou, a nossa tendência natural qual que é, irmãos? É baixar o olhar, não é isso? A gente sempre baixa o olhar quando algo não nos agrada, ou algo que a gente esperava, de repente não acontece, a gente tem a tendência natural a baixar o olhar, não é mesmo? Aí eu pergunto, qual que é a direção do nosso olhar? Ou melhor, os olhos com os quais enxergamos. O salmista, ele faz uma pergunta muito séria aqui. E a pergunta que o salmista faz é: de onde me virá o socorro? É como se ele falasse assim: eu preciso de socorro. Eu preciso dele, eu preciso de socorro. De onde me virá o socorro? E quando eu penso nisso, quando a gente entra nessa questão de necessitar de socorro, a verdade é que quando a gente se depara com situações das quais nós necessitamos de socorro, a gente entra num verdadeiro campo de batalha. É ou não é verdade, irmãos? Vocês estão aí? Aleluia? Amém? Vocês só estão quietinhos? Só, se for mornidão espiritual, temos que orar, hein? Temos que orar, porque não pode. Crente assim não pode. Se só está quietinho, aleluia. Se for mornidão, vamos orar e repreender, viu? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Quando a gente se depara com situações que necessitamos de socorro, a verdade é que a gente entra num verdadeiro campo de batalha espiritual. E aí a gente se vê lutando com diversos adversários, uma porção deles. Alguns desses adversários eu posso citar aqui, é o desespero e o sofrimento. Quando a gente necessita de socorro, a gente começa a lutar com desespero. Quando a gente necessita de socorro, a gente luta com sofrimento. E quando esses dois adversários eles se juntam contra a nossa vida, entra um adversário maior ainda, que é o terceiro, é a dúvida. É a dúvida. E quando a dúvida ela começa a lutar com você, ou com a sua fé pequena, a coisa fica estreita, irmão. A coisa fica estreita, porque esse adversário, ele é muito maior, e quando a dúvida ela entra no seu coração, o murmúrio começa a brotar do seu interior, as palavras de adoração começam a fugir, e isso, quando isso acontece, a esperança ela vai indo embora, passo a passo, a esperança vai indo embora, ou quando senão vai logo de uma vez. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês. A jornada cristã, ela é muito difícil, viu? A jornada cristã é muito difícil. E eu não sei porquê a gente gasta tanto tempo tentando tornar as coisas fáceis. Eu não sei porquê que a gente gasta tanto tempo tentando tornar as coisas fáceis, sabendo que a jornada cristã, ela é muito difícil.
Por isso que o desespero e o sofrimento, ele vem de várias formas. Na minha vida essa semana, o desespero e o sofrimento, ele vem em forma de doença. Mas talvez na sua vida, possa estar vindo como falência. Talvez na sua vida, possa estar como pobreza. Talvez esses inimigos estejam lutando contra você por conta de um abandono, ou de uma traição, ou por conta de uma dor, ou de um desemprego. Eu só sei que o desespero e o sofrimento, ele aparece para nós de diversas formas. E quantas dessas formas, e quantas dessas coisas, elas persistem em nossas vidas? Quanto disso parece que chegou em nós, garrou e não larga mais? Quanto disso parece que chega da tristeza, da dor, da doença, da falência, que agarra em nós e parece que não larga mais. E dia após dia somos lembrados e lutamos contra essa realidade cruel das nossas vidas. E parece que elas nunca serão resolvidas. Dia após dia, até o sentimento de impotência total chegar, tomar conta, habitar, e a dúvida vai tomando lugar da esperança, e assim como o salmista, um grito silencioso na nossa alma ecoa: de onde me virá o socorro? Parece algo estranho falar que um grito silencioso ecoa, porque grito é sinônimo de barulho, mas quando a nossa alma grita, as lágrimas rolam, e muitas vezes ninguém sabe o que é que está acontecendo. Eu sempre lembro do Salmo 42:5, que diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Esse é um grito da nossa alma, esse é um grito da alma do salmista: de onde me virá o socorro? Quando a gente lê isso, parece que o socorro vem de algum lugar, parece que vem de alguma situação, parece que vem de coisas, parece que é um quê, mas não é um quê, é um quem. É um quem. Hebreus 13:5 diz: não te deixarei. Esse quem diz para mim e para você: jamais te abandonarei. A verdade, irmãos, é que não existem opções de procura quando você precisa de socorro. É só o Senhor. Não existe opção de procura. Você pode até tentar, mas não existe. Quando você necessita de socorro, e você tem condições de viajar, e aí você pega um belo pacote de viagem, já começar até a imaginar, né, irmão? Se não tiver Deus na jogada, você viaja, volta e a situação está a mesma. Só Jesus, hein? Eu não é assim, ou eu estou aqui viajando, irmãos? Não existem opções de procura. A verdade é que eu não sei da sua situação hoje, irmão. Eu não sei o que é que você tem buscado. Mas quem nunca aqui procurou ardentemente uma profecia? Quem nunca aqui procurou ardentemente uma profecia, dizendo: hoje eu vou para o culto, Senhor, prepara um profeta dos bons, que revela e dá certo, porque eu estou precisando ouvir algo, não é nem Deus mais, eu estou precisando ouvir algo. É ou não é assim, irmãos? Por isso eu digo, a gente não pode nutrir esperança sem Deus, elas são ilusórias, são ilusórias. A gente tem um desafio a ser batido, irmãos. A gente tem um desafio a ser batido, e a questão toda está na nossa inconstância natural. Por que a nossa inconstância natural? Porque quando somos afligidos, porque quando a gente está passando por algum tipo de temor, a nossa tendência, a nossa inconstância natural é voltar os nossos olhos para todos os lados.
Quando somos afligidos, nós voltamos nossos olhos para todos os lados, para todas as direções. É comum olhar ao redor, é comum recorrer ao invisível, ou melhor, às coisas visíveis, quando estamos diante de situações de dor, quando estamos diante de situações que a nossa alma grita por socorro. É comum o nosso olhar ir para as coisas visíveis, é comum nós olharmos para todas as direções, até que o momento em que a fé, ela nos atrai de todos os desvios errados que tomamos e nos leva novamente e exclusivamente para Deus. Aí a coisa muda de direção, quando a fé, ela encontra o nosso coração e tira a gente de todos os desvios errados e nos leva exclusivamente para Deus. Grave isso no íntimo do seu coração. No meio de toda essa aflição, no meio de toda essa angústia, o Senhor está corrigindo a sua rota, o seu rumo, os seus erros, aparando as suas arestas. O Senhor está te moldando, o Senhor está te aperfeiçoando, Ele está corrigindo o ângulo do seu olhar, Ele está corrigindo o rumo do seu olhar. O Senhor, no meio de uma tempestade, Ele corrige o ângulo do seu olhar, Ele corrige a forma com qual você enxerga. Entenda uma coisa: os auxílios do mundo não são mais poderosos do que o Senhor. Eles são importantes, eles são necessários. Deus, Ele usa como Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer, mas os auxílios do mundo, eles não são mais poderosos que o nosso Deus. E a pergunta séria que esse salmista faz aqui é: de onde me virá o socorro? A verdade é que talvez você tenha feito essa pergunta alguma vez na sua vida: de onde me virá o socorro? Talvez você vindo para cá hoje, meio macambuz, meio sem ânimo, meio cansado, meio tristonho, talvez no caminho você tivesse feito essa pergunta, tenha feito essa pergunta: de onde me virá o socorro? Talvez neste momento você esteja fazendo essa pergunta: de onde me virá o socorro? E a resposta que ele mesmo encontra, que o próprio salmista encontra é: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, não vem meramente da terra, não vem meramente do céu, mas vem do Senhor que criou os céus, que formou a terra, estabeleceu como a nossa casa, a nossa morada permanente, ou melhor, permanente não, fugiu da minha cabeça aqui, provisória, aleluia. Mas o seu socorro vem do Senhor. Você consegue entender isso, irmão? Vem dele, emana dele. É como se o seu socorro saísse das entranhas de misericórdia desse Deus, sai dele, é do Senhor, é um genitivo ablativo, sai do Senhor. Esse socorro que você busca, irmão, não está em prateleira. Esse socorro que você busca não está em horóscopo. Você não consegue moldar. Esse socorro que você deseja vem do Senhor. E o salmista, ele esbanja aqui num bom sentido o poder criativo de Deus, dizendo que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, Jesus! Eu lembro de Isaías 40, 26, que diz que Ele conhece todas as estrelas pelo nome. E quando Ele chama, nenhuma delas ousa atrasar
em comparecer à presença desse Deus. Não há o que temer, meu irmão. Não há o que temer. O Senhor conhece a sua dor. O verso 4 diz que ele não dormita. Ele não dorme, ele nem cochila. Ninguém é capaz de impedi-lo. Agindo Deus, quem impedirá? Você está entendendo isso? Nós lemos aqui, ele garante que os seus pés não tropeçarão. Que caminhada segura é essa? Creia nisso. Você precisa crer. Em Isaías 40, 28, 31 diz que o Senhor é o Deus Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. É Ele quem dá força aos cansados, é Ele quem dá vigor aos que não têm. Até os jovens se cansam e de exausto caem, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm e não se cansam, eles voam alto como águias, eles caminham e não se desfalecem. Volte-se para o único que pode te socorrer, irmão. Volte-se para aquele cujo o poder não tem limites. O Senhor é teu protetor. Mas parece que você não confia nisso. O Senhor é teu protetor, que te guarda de dia e te guarda de noite. Os homens, eles são capazes sim de te oferecer proteção num bocado de situação. Mas até esses homens, eles dormem, até eles cochilam, até eles precisam de descanso. No verso 5, a palavra do Senhor diz que Ele é sombra à tua direita. Oh, aleluia. Você imagina o que é isso? Sombra à tua direita. Só quem caminha no forte calor do deserto da Palestina sabe o valor que uma sombra tem. Para a gente não. Mas quem caminha no calor forte do deserto da Palestina sabe o valor que uma sombra tem. Quer ver outro exemplo? Você já viu a alegria que uma criança tem quando ela descobre a sua própria sombra? Quando uma criança ela descobre a sua própria sombra, é uma alegria só. Ela fica testando a sombra, se a sombra não vai errar. É ou não é? Ela baixa, ela levanta, ela roda, ela dá um jeito, e ela vê que a sombra se mexe junto com ela. Chega um momento desse movimento todo, que a sombra e a criança parecem um ser só. A palavra do Senhor está dizendo que Ele é sombra à sua direita. Isso quer dizer que o cuidado de Deus, ele é completo e refrescante, irmão. Refrescante. A palavra do Senhor finaliza aqui, dizendo que Ele guardará a sua entrada e a sua saída. Vamos louvar a Deus? Aleluia. Prepara uma boa aí, irmãos. Prepara uma boa, em nome de Jesus. Fala que Ele guardará a sua entrada e a sua saída. O que isso significa? Significa que o agir de Deus não é somente para dias difíceis, não. Significa que o agir de Deus, ele é especial, mas não apenas em momentos impossíveis, não.
significa que o agir de Deus é contínuo na sua rotina, significa que Ele te guarda em sua rotina, significa que em seus dias mais comuns, o Senhor está te guardando. Foi assim que aconteceu em casa. Tudo estava bem, tudo ia muito bem, e de repente tudo ficou muito mal, mas o Senhor, Ele te guarda de dia e de noite. O calor do sol não te fará mal, nem o poder da lua te causará dano algum, porque o Senhor te guarda. Ele é o guarda de Israel, que não cochila, que não dorme. O Senhor te guardará de todo mal. Não quer dizer, irmão, que você não vai sofrer. Quem disse isso para você te enganou. Eu sinto te dizer isso. Pode baixar as luzes, por favor. Mas quando eu leio que o Senhor te guardará de todo mal, eu lembro do Salmo 23, 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Eu venho nessa noite aqui, irmãos, animar a tua fé. Eu venho nessa noite aqui dizer para você: você precisa voltar a crer naquele único que pode te socorrer. Quem te socorre não é o seu currículo, não é o seu diploma. Quem te socorre não é as suas habilidades financeiras. Quem te socorre é o Senhor, o Deus forte e poderoso. Às vezes as pessoas, irmãos, elas estão muito preocupadas somente com a perda do dinheiro, sabe? Ou com a perda até da saúde. Eu vejo as pessoas preocupadas demais com a perda do emprego. Mas sabe que a verdade é que quando toda a nossa preocupação, inquietação, cuidado está sobre essas coisas, nós nos esquecemos de uma perda que é fatal. E essa perda fatal é a perda de Deus. É a perda de Deus. Muita gente tem escolhido essa parte, essa luta constante pelos bens dessa terra, trocando pelo bem supremo que está no céu, trocando pela presença de Deus, estão trocando a presença de Deus por essas preocupações todas. E todas essas coisas são lícitas, irmãos, são lícitas. Mas muitas vezes a nossa corrida atrás dessas coisas nos afasta de Deus. Essa é uma perda fatal. Deus é incomparável, irmão, incomparável. Você sabe o que é perder Deus? Eu não sei. Não tem cálculo para isso, é incalculável o valor de perder Deus. Mas é um problemão que a gente tem visto. E qual que é esse problemão? É que as pessoas acham que tem coisas melhores para fazer. Eu tenho coisas melhores para fazer. Renova, Senhor, as suas promessas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e filhas, sobre aqueles que choram, Senhor, e não sabem como buscar esse socorro bem presente como uma sombra. Esse socorro bem presente, mais presente, Senhor, que a pele em nossos ossos, mais presente que o ar em nossos pulmões. Socorre, Senhor, os que choram. Socorre, Senhor, os necessitados.
Seca, Senhor, do rosto toda lágrima, Pai. Que no interior de cada irmão e irmã comece a brotar cânticos de louvor, comece a brotar palavras de adoração. Quebra os grilhões nesta noite, todas as amarras, as algemas. A tua palavra diz que o Senhor veio para libertar cativo, oprimido, pôr em liberdade o algemado e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que quando clamarmos, Senhor, de onde me virá o socorro? Que possamos lembrar desta palavra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permite que os meus pés vacilem. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Sobre mim Ele põe a mão. Vem, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um. E eu peço isso em nome de Jesus. Vem com ânimo, Senhor, na vida do teu povo que tem sofrido por causa de uma simples eleição. Vem, Senhor, com ânimo na vida do teu povo. Renova as esperanças. Renova, 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 renova. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que é tudo que temos, seja com o teu povo que nos assiste em casa, que veio aqui no templo hoje. Em nome de Jesus, que o teu povo encontre consolo no Senhor. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!